falaram isso pra mim quando eu iniciei. Mas se eu já achava que era difícil falar inglês, gente, pense quando o bebê nasceu. Here, meu. Errei, não sei cantar. E foi o que ele chama de mindset, foi aí que virou a minha chavinha. Hello, guys! São 3 anos de canal e eu nunca falei sobre isso aqui com vocês, então se você é novo aqui, seja muito bem-vindo. Eu sou a Mayara do Bebelingue e hoje eu vou falar pra vocês como que é essa história de criar um bebê falando inglês, um bebê bilíngue aqui no Brasil, sendo que eu só tinha o inglês básico. Eu vou te explicar como que eu comecei a fazer isso, o motivo de eu ter feito e um resumo bem rápido de como que foi essa minha caminhada. Mas por que depois de tanto tempo, depois de 3 anos que eu resolvi falar isso aqui? No primeiro vídeo que eu fiz, ninguém me conhecia aqui. Eu tava bem nervosa e, se vocês repararem, eu não mencionei em nenhum momento que eu não era fluente. Naquela época, eu nunca tinha nem visto ninguém que tinha o inglês básico que estava ali falando inglês com o bebê. Então eu tinha medo de rejeição, eu tinha receio de receber mensagens negativas, e isso não me deixava confortável para eu falar que eu não era fluente. Aí depois vocês foram me conhecendo, vocês foram... aos poucos eu fui expondo o que eu estava aprendendo e expondo aqui as minhas dificuldades, e hoje eu me sinto confortável para falar sobre isso com vocês. Mas eu ainda não tinha como fazer esse vídeo aqui, porque aí poderia chegar alguém e dizer, assim como disseram lá no início, ah, mas você consegue agora porque ela é bebê, porque agora ela não tá falando nada ainda, mas quando tiver uns 3 anos, aí você não vai mais dar conta de falar, porque ela vai falar muito e você não vai mais dar conta. Falaram isso pra mim quando eu iniciei. Então eu me sentia segura de falar que eu não era fluente aqui no YouTube. E como diria aquela trend, aquela musiquinha, né? Ó, aonde nós chegou. Então olha onde eu cheguei, meu povo. Tô aqui falando só inglês, contrariando as más línguas. Eu tô falando muito mais inglês do que quando eu comecei. E ainda tô ajudando um monte de gente que segue a gente aqui no Bebelingue, compartilhando aquilo que eu aprendi. E como diria Jojo, guess what? Com uma filha fluente aos 4 anos de idade, falando inglês e português. E como que eu fiz tudo isso? Que esse que é o intuito desse vídeo. Então eu vou agora entrar nos detalhes de como que eu comecei toda essa história. Ah, mas aí vai ter gente que vai falar, ah, mas pra você é fácil, porque teu marido é fluente, teu marido é professor. Mas eu estou falando sobre mim. Esse vídeo é sobre a minha pessoa, como que eu comecei com o inglês básico. Então não é como ele falou inglês com a Jojo. Eu só falava inglês básico quando a Jojo nasceu e hoje eu só falo inglês. Eu não falo português com ela. Eu consigo... Ela tem 4 anos e tudo que eu falo com a Jojo durante o dia todo, durante todos os momentos que eu estou com ela, é em inglês. Então há muita diferença da Mayara que começou pra Mayara que tá hoje em dia. E não me venha falar do Rafa porque é mais fácil, porque todo mundo pode ter acesso ao método que o Rafa criou, que foi justamente desenvolvido para mães como eu, mães que têm essa dificuldade que eu tinha. Não só mães, né? Mães e pais de todo o Brasil aí que estão participando do método inglês de berço e estão criando seus filhos bilíngues. Aliás, se você tem inglês nível básico, intermediário ou avançado e não conhece ainda o método inglês de berço, eu vou deixar o link aqui na descrição e você acessa ali para você conferir, para você entender do que eu tô falando e conhecer mais. Então, como que eu comecei? O Rafa, então, que é o meu marido, que é professor já há 20 anos, que eu já falei para vocês, quando eu comecei a namorar com ele, isso 10 anos atrás, ele tinha uma escola de inglês. E eu entrei para fazer curso lá. E era de graça, então até aí tudo bem. Mas eu não tinha uma motivação, eu não tinha plano de viajar. Se eu fosse viajar, eu tinha o Rafa que falava inglês, então eu não tinha, assim, um porquê. Eu não tinha por que me dedicar, eu não via nada, assim, eu preciso falar inglês por causa disso, sabe? Eu não usava inglês para nada. Conclusão, eu não consegui ficar fluente. Eu tinha dificuldade para manter uma conversação. E os alunos que estavam estudando comigo, que tinham, um tinha uma viagem marcada, outro ia para o intercâmbio, eles estavam desenvolvendo. Mas eu, por não ter esse foco, essa motivação, eu acabei não conseguindo ficar fluente, conversar com uma pessoa sem ter dificuldade. Aí, em 2017, quando a Jojo nasceu, o Rafa começou a falar inglês com ela, porque isso é totalmente normal pra ele. Só que nessa época, ele tava trabalhando o dia todo e eu fiquei em casa, que eu tinha recém-tido bebê, eu fiquei em casa, sozinha com a Jojo. E aí, aquilo que eu vi o Rafa falando com ela, eu pensei, eu vou falar também. Então eu colocava uma musiquinha na TV, ficava ali cantarolando com ela. E eu fui aos pouquinhos falando aquilo que eu sabia, que era pouco, mas fui falando. Mas se eu já achava que era difícil falar inglês, gente, pense quando o bebê nasceu. Que aí eu tinha que falar coisa de maternidade, que eu tinha que falar pum, que eu tinha que falar cocô, trocar fralda. Era totalmente diferente pra mim, eu não fazia ideia desse vocabulário. Monkey, Jojo, monkey. Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. What is a cat said? Meow.
And meow meow here. Não. Here meow. Errei, não sei cantar. Meow meow here. There na 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 na. Na 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 na. E aí eu ia perguntando pro Rafa quando ele tava em casa, o Rafa ia me ensinando, eu ia reproduzindo aquilo que ele passava pra mim quando eu tava sozinha. E ali o Rafa, que é o professor, começou a me ajudar explicando a maneira correta pra eu agir. E foi o que ele chama de mindset, foi aí que virou a minha chavinha. Aí ali foi toda, ela bebezinha e tal, 1 ano mais ou menos se passou e a gente começou a ver os primeiros sinais que estavam funcionando. Não só pra Jojo, mas pra mim. Pra Jojo porque eu tava ouvindo já as primeiras palavrinhas dela, e eu porque eu já tava evoluindo muito no inglês. Now your turn, Jojo. Where's the octopus? Yes, the octopus. Very good. Show mommy. Turn page. Go. 1, 2, 3. Go. Baby lion. Let's sing. Baby lion, where are you? E a gente começou a compartilhar isso. Foi aí que a gente entrou aqui no inglês, no Bebelíngua. A gente começou a compartilhar isso com vocês. E é o primeiro vídeo, inclusive, que é... Eu tenho até vergonha desse vídeo aqui do canal, que eu estou com uma maquiagem horrenda. Podemos concluir que, além do inglês, eu aprendi técnicas de automaquiagem, que tá bem melhor hoje em dia do que o primeiro vídeo, mas tudo bem. Então, a minha evolução, não da maquiagem, mas a evolução do inglês, junto com a Jojo, foi de acordo com aquilo que o Rafa me ensinava. Então, ele ia trabalhar e eu ficava aqui em casa cantarolando com a Jojo as musiquinhas em inglês, eu colocava as músicas com a letra da música ali pra eu entender o que tava falando. E eu comecei a agir com ela de forma natural. Can you prepare a surprise for me? Yes. A cake? Yes. What kind of cake? I have an idea. Which idea? We can bake. We can bake. You know how you make slime? Oh, I don't know. You know need how to to do make it? sugar. Uh-huh. You need sugar, Uh. flour, and then you put it in the bowl. Then you mix, and then you put it in the oven. Oh, really? And do you want to prepare slime for my birthday? Yeah. But I want a cake. But we can make a surprise for you. We can make a present for you of slime. Oh, a present, okay. But how about my cake? I'm not going to give you a cake. Oh, please. I'm just kidding. Hoje, eu ando com as minhas próprias pernas. Eu consigo... Tenho dúvida que eu tiro com o Rafa? Claro que tenho. Ainda faço parte do inglês de berço. Mas eu consigo aprender muita coisa através de outras fontes. Mas no início, é tanta coisa, sabe? Não é só vocabulário. Vocabulário é muita coisa, mas o mindset, a dificuldade que você tem como mãe de primeira viagem, você não sabe pra onde correr. Então, eu fui aprendendo isso aos poucos. Aí, em 2019, quando a gente decidiu se dedicar em tempo integral para desenvolver o programa Inglês de Berço, o Rafa escreveu o Manual do Bebê Bilíngue, que é um e-book lá cheio de frases e todo o vocabulário. Lembra que eu falei do vocabulário que era difícil? E ele colocou dentro do Manual do Bebê Bilíngue e desenvolveu essa metodologia para ajudar os pais que sofrem, né, como eu sofri no começo, tiveram essas mesmas dificuldades que eu. Então, apesar de eu aparecer aqui falando um monte em inglês desde que a gente começou o canal, ainda hoje em dia eu tô aprendendo muito. Eu costumo dizer que eu tô naquele nível de que eu entendo 100% de um desenho animado em inglês, mas eu entendo 1%, não, 99%, sempre tem alguma coisa que eu não sei. 99% de um desenho em inglês, mas eu entendo 1% do noticiário. Então eu ainda tô aprendendo muito. É uma evolução. Eu acho que até quem é fluente, até professor de inglês aprende muito, sabe? A gente que é nativo, falando português, aprende, né? Então imagina como que eu vou dizer que eu já sei tudo. Não sei tudo ainda, tô aprendendo. Mas é uma caminhada bem gostosa hoje em dia pra mim. Sempre foi, na verdade. Nunca foi... Sempre foi bem prazeroso. Fui eu que quis fazer, então não posso reclamar disso. E eu evoluindo no inglês, isso me dá um ânimo, gente, que vocês não têm noção. Então, se você tem essa dificuldade também, se você tem algum medo, eu queria dizer que eu tô aqui pra te inspirar. E se você quer aprender a interagir de forma natural com o teu bebê, passa por essas dificuldades, como eu falei, que eu passei, dá uma olhada no nosso site, no bebelingue.com, pra você ver, porque lá tem depoimentos de vários outros pais que hoje estão criando seus filhos bilíngues e também passaram ou por uma dificuldade ou por outra, que são dificuldades diferentes. Um de vocabulário, tem gente que é fluente, que é professor de inglês e tá lá porque precisa do mindset. Tem gente que, assim como eu, não tinha vocabulário e tá lá. Bom,
A gente tá completando, então, 3 anos, como eu falei pra vocês, 3 anos de Bebelingue. Faz 3 anos que eu postei aquele vídeo com aquela maquiagem horrorosa. E eu quero aproveitar esse vídeo pra agradecer o acolhimento de vocês aqui, vocês acompanhando o canal sempre com tanto carinho. Muito obrigada por todas as mensagens que me motivam, que me inspiram, as dúvidas que vocês têm me ajudam muito pra trazer mais conteúdo aqui. Então, pra não perder o costume, pra comemorar esses 3 anos, deixa a tua mensagem aqui pro Bebelingue. Escreve aqui pra mim. Se tem dúvida, escreve também, porque isso pode virar um vídeo aqui no canal. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que ele tenha te inspirado. E se você conhece alguma mãe que tem um bebezinho e a mãe que tá ali já tem um pouquinho de inglês e não tá falando com o bebê, manda esse vídeo pra essa mãe, pra ela ver e pra se inspirar e começar a criar o bebê bilíngue, mesmo morando aqui no Brasil. Guys, thanks for watching. See you. Bye!